Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos trabalhar o princípio da insignificância, uma denominação doutrinária também de Klaus Oxin, bagatela. Princípio da insignificância, aonde que ele se localiza, qual é o alocamento desse princípio dentro da teoria do crime. Tem o tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Então conceitua crime, professor Flávio, a ação ou omissão típica é ilícita e culpável no critério tricotômico, dentro de um conceito analítico de crime. Portanto, princípio da insignificância está dentro da tipicidade. Tipicidade, por sua vez, vamos dividi-la: tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal vem de formalidade. É quando o fato humano se encaixa perfeitamente na norma jurídica previamente estabelecida. É a subsunção do fato à norma. É o encaixe do fato à norma. Quando aquela conduta humana voluntária direcionada, abaixo dela existir um crime, ou seja, uma conduta ou uma legislação que proíbe aquela modalidade de conduta, eu tenho a tipicidade formal, formalidade. Já a tipicidade material, princípio da insignificância, é a lesão ou relevância desta lesão ao bem jurídico tutelado. Essa lesão ou ameaça de lesão é significante, é relevante, ofende o bem jurídico tutelado de forma significante? Não, não ofende, professor. Então eu tenho o princípio da insignificância. Exemplificando, subtrair uma caneta de baixíssimo valor, essa caneta. O proprietário dessa caneta é um grande empresário. Então a lesão a este bem jurídico é insignificante. Não tem lesão significante ao patrimônio dessa pessoa. Então eu tenho que levar em consideração, sim, a relevância dessa lesão, mas considerando a pessoa da vítima, condições subjetivas da vítima. Esta caneta, para aquela vítima, é irrelevante a lesão a este patrimônio. Dito isso, vamos direto ao ponto, vamos projetar aqui a questão trazida no exame da OAB 2019, uma situação problema. Posso pôr em tela e vocês me acompanhem aí com a leitura. Então vamos lá, questão bem interessante, questão que vai trabalhar com o princípio da insignificância e já no início da leitura você já vai identificando. Maria foi denunciada pela suposta prática do crime de descaminho. Descaminho não tem relação com contrabando, hein? Contrabando são produtos proibidos. Descaminho é produto permitido. Eu tive ali, ó, deixei de recolher o imposto. Tendo em vista que teria deixado de recolher imposto, totalizando R$ 500. Olha que insignificante. Descaminho, R$ 500. Pela saída de mercadoria, fato constatado graças ao lançamento definitivo realizado pela administração pública. Estando Maria atualmente presa em razão de outra ação penal. Maria está presa. Após a instrução processual, a instrução criminal, em que foram observadas as formalidades, sendo Maria assistida pela Defensoria Pública, foi a recondenada nos termos da denúncia. A pena aplicada foi a mínima prevista para o delito, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito. Maria foi intimada da sentença através de edital. Opa, professor, preso, intimado por edital, pois não localizado o endereço constante no processo. A família de Maria, ao tomar conhecimento do teor da sentença, procura você, na condição de advogado, para prestar esclarecimentos técnicos. E informa estar preocupada com o prazo do recurso, já que Maria ainda não tinha conhecimento da condenação, pois permanecia presa, presa até hoje. Na condição de advogado, esclareça seguintes questionamentos formulados pela família de Maria. Duas perguntas. Então vamos na sequência? Primeira, o que ela pergunta? Existe argumento de direito processual para questionar a intimação de Maria no teor da sentença condenatória? Primeira pergunta. Segunda, qual o argumento de direito material? Material, Código Penal. Código
penal. Poderá ser apresentado em eventual recurso em busca da absolvição? Não tem relação com recurso, tá? Caso recorra, o que eu vou levar na minha tese de recursal? Então, não vamos colocar na minha resposta aqui qual recurso, prazo de recurso. Vamos analisar a pergunta. Qual argumento de direito material poderá ser apresentado em eventual recurso? Não está perguntando qual recurso, não está perguntando prazo de recurso, nada disso. Está perguntando o direito penal. Vamos pela sequência das respostas. Primeira resposta, então. Você constatou lá no teste que Maria está presa, marquei, ó, presa, e foi intimada por edital. Pode isso? Claro que não, professor Flávio. Nunca que poderia ser intimada por edital se ela estar presa. Mas eu não conheço, eu não lembro do artigo que traz sobre intimação. Daí eu vou lá no meu código, intimações, abro lá onde fala das intimações no índice do meu código, e ele, do Código de Processo Penal, e ele vai revelar um artigo. Qual artigo ele vai revelar, professor? 392. A intimação da sentença será feita por, olha lá, edital? Não, intimação da sentença será feito pessoalmente, se ele estiver presa. Então, vamos responder o primeiro questionamento. Vamos para o primeiro questionamento, feito aqui na nossa avaliação. O primeiro questionamento é bem tranquilo. Qual que é o primeiro questionamento, professor? Olha lá. Existe algum argumento de direito processual para questionar a intimação? Claro que existe. A intimação deve ser pessoal nos termos do artigo 392 do Código de Processo Penal, inciso 1º. Eu quero deixar isso mais bacana. A não observância causa prejuízo, e ali causou prejuízo, gerando, então, nulidade. Nulidade. A pergunta central aqui é a modalidade de intimação. Então, respondemos o primeiro questionamento. A intimação de quem está preso deve ser pessoalmente, nos termos do artigo 392, inciso 1º. Tem espaço, eu gosto de escrever. A intimação por edital é somente se o réu estiver foragido ou não for encontrado, bem como não houver como localizar o defensor constituído. Aí eu posso pensar na intimação por edital. Tranquilo? Vamos para o segundo questionamento. Segundo questionamento, ele fala o quê? A tese de direito material. Princípio da insignificância. Por que é o princípio da insignificância? Porque aqui fala de crime de descaminho. Qual a lesão ao bem jurídico dentro desse descaminho? R$500, professor. Eu tenho um parâmetro aqui de até R$10.000 ou R$20.000. Não estou nem entrando nesta problemática legislativa doutrinária, se é 10 mil ou 20 mil. O examinador facilitou colocando aqui R$500. R$500, princípio da insignificância, baixíssima lesão ao bem jurídico tutelado, aceito pelos tribunais superiores. Então, como que eu vou solidificar, professor? Como que eu vou materializar essa minha resposta do princípio da insignificância? Vamos ver lá? O que eu escreveria ali? Eu trabalharia que o princípio da insignificância faz parte da tipicidade material, excludente de tipicidade. Tipicidade material e formal é uma soma, hein? Se faltar qualquer uma delas, não haveria o crime, tá? Então, tipicidade material, princípio da insignificância para sua prova. O que mais eu poderia trazer ali? Se eu, numa eventualidade que tiver espaço, não precisaria, mas em outra modalidade de prova, um espaço para explicar o que é o princípio da insignificância, falar da mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento,
Inexpressividade da lesão jurídica. A inexpressividade, ao meu ver, é uma que você tem que guardar para lembrar o princípio da insignificância. O que é inexpressividade, professor? Lesão ao bem jurídico tutelado deve ser insignificante, ou seja, não deve causar prejuízo relevante ou de grande impacto para a vítima. Então, se o crime tiver violência ou grave ameaça, não cabe princípio da insignificância. Crime com violência ou grave ameaça, você vai descartar o princípio da insignificância. Tranquilo nesse aspecto? Valeu, já voltamos.